Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal do Amor. Eu sou a Mônica, pedagoga e orientadora espiritual. Eu tinha comentado com vocês, né, o assunto que eu vou falar hoje. Eu vou dar continuidade do último vídeo que eu fiz sobre emagrecimento, né? Eu tinha falado para vocês lá sobre o suco do limão, né? E eu esqueci de falar uma coisa importantíssima para vocês, né? O suco de limão, né? Eu expliquei lá como é que faz o suco, como é que toma, né? Falei que o médico falou sobre o suco. Eu esqueci de falar o seguinte para vocês. Quando vocês forem tomar o suco de limão, vocês sempre tomam após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. Por quê? Porque esse suco de limão, que é só o limão e a água, não pode ser tomado de jejum, de forma alguma, entendeu? Por quê? Porque às vezes tem pessoas, né, que tem problema no estômago, né? Às vezes tem problema de gastrite, né, de outras coisas, né? Então não pode tomar o suco de jejum de forma alguma. Essa foi a única coisa que o médico falou que não poderia fazer de forma alguma, né? Tem que ser tomado sempre após as refeições, nunca de jejum, né? Aí quem quiser saber do limão lá, vocês vão lá no vídeo lá do emagrecimento lá e vocês vêem a receita do limão lá, né? Que é o suco de limão, só água e limão, não vai açúcar, nada, entendeu? E é um suco que tem 360 benefícios para a saúde e limpa tudo a gordura do nosso corpo, né? Limpa nossas artérias, limpa os nossos órgãos, ele vai eliminando a gordura do seu corpo, né? Só que tem que ser tomado após as refeições. Suco nenhum ácido você pode tomar de jejum, de forma alguma. Foi essa a recomendação que o médico passou. Tem uma outra bebida também que eu gosto de tomar de vez em quando, né? Não é todo dia não, de vez em quando eu tomo. É a água com vinagre. A água com vinagre, ele também é muito bom para a saúde da gente. Porque ele também tem um monte de benefícios, sabe? Tem um monte de benefícios para a saúde. E ele abaixa a glicose, né? Então ele é muito bom, tem vários benefícios, né? Mas eu tomei por causa disso, porque ele abaixa o açúcar no sangue, né? A glicose a gente cai, né? E a água com vinagre, de preferência, tem que ser o vinagre, aquele vinagre que você compra na casas de produtos naturais, né? Porque ele é mais concentrado, né? Ele é melhor, né? E é melhor do que esse do mercado que você compra, certo? Então você põe um copo de água mais ou menos, né? E você coloca uma colher de vinagre bem cheia, uma sopa, né? Uma colher de sopa de vinagre bem cheia, né? E um copo de água, né? Você mexe bem e toma. Também tem que ser após o café, após o almoço e após o jantar, né? Nunca toma nenhuma bebida ácida, né? Tem muito ácido, né? O limão é ácido, o vinagre é ácido, sempre após as refeições. Nunca de jejum, gente. Eu já vi vários relatos aí no YouTube que o pessoal fala para tomar de jejum quando acorda de manhã. Não é legal isso aí. Por quê? Você acorda de jejum, né? Você já acorda de manhã com o estômago vazio, né? Aí você vai fazer o suco de limão e vai fazer uma água com vinagre para você tomar, não tem nada dentro do seu estômago, né? Você tá com o estômago vazio, você acabou de acordar.
Aí você vai jogar um ácido dentro do estômago, não tem nada lá dentro. O que vai acontecer? Vai corroer a parede do estômago, entendeu? Por isso que não é recomendado de forma alguma nenhum tipo de suco ou água, né, com vinagre, coisas ácidas de jejum, de forma alguma. Tem que ser sempre após as refeições, porque ele vai fazer efeito, porque você tá com o estômago, né, cheio, né? Aí ele vai fazer a digestão para você, certo? Aí você não corre risco nenhum de, como é que fala? De afetar, né, a parede do estômago, né? E você vai ter os benefícios da saúde, né? Da bebida que você tá tomando, né? Então, pessoal, eu passei aqui para falar sobre isso para vocês, porque todos os vídeos que eu faço, eu assisto, né? Aí eu dou uma olhada para ver, né, se faltou alguma coisa, se eu deixei de falar alguma coisa, né? Então eu esqueci desse assunto importante sobre o suco do limão, né? Mas vocês podem fazer, inclusive eu tô com o meu aqui, ó. Eu fiz suco de limão. Saúde para todos aí. Água e limão, uma delícia, gente. Muito bom para a saúde. Tá geladinho, do jeito que eu gosto. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a reeducação alimentar, né? Porque aí vocês devem estar pensando assim, né? Mas como é que eu vou fazer para emagrecer, né? Porque no outro vídeo eu expliquei direitinho para vocês qual era o meu segredo do emagrecimento, né? Então eu vou dar algumas dicas para vocês aqui agora, para vocês terem uma ideia como é que vocês podem começar a fazer, certo? Então, na alimentação eu expliquei para vocês, né, que após os 40 anos, né, seja homem ou mulher, né, a nossa, como é que fala? O nosso metabolismo, ele vai ficando lento, né, o nosso metabolismo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir a nossa quantidade de comida. Por quê? Porque o nosso metabolismo é lento. Então, você já começa a diminuir o excesso de comida, certo? Então, começa por aí. Passou dos 40, vocês já começam a tirar o excesso de comida, certo? E quando a gente vai fazer alimentação, você tem que mastigar bem o alimento, sabe? Porque eu já cheguei a almoçar com as minhas amigas, às vezes até com parente, né? E o pessoal, eles não comem, eles engolem a comida, sabe? E eu não, gente. Eu gosto de mastigar o alimento, entendeu? Tanto que eu não como rápido, né? As pessoas que engolem o alimento, eu já prestei atenção. Às vezes é 10 minutos já comeu, entendeu? E eu falei, nossa, mas como comeu muito rápido, né? Então não é assim. Na alimentação, na reeducação alimentar, além de você ter que ir diminuindo a quantidade de comida após os 40 anos, você também tem que fazer como é que fala? Mastigar bem o alimento, né? Eu falo degustar, né? Porque quando a gente degusta o alimento, né? Faz aquela degustação do alimento, então você está dando tempo para o seu cérebro, né? Para poder fazer a mastigação. Porque se você come muito rápido a comida, né? Não deu tempo ainda pro cérebro processar tudo isso. E tem um tempo também, eu já vi especialista falando sobre esse assunto, né? Que a gente não deve engolir a comida, porque aí não deu tempo do cérebro processar, né? Aí dá aquela sensação ainda que você ainda tá com fome, né? Aí ele fica, vamos comer mais. Por quê? Porque a pessoa comeu muito rápido, né? E não é assim, não funciona assim.
Então, até para você comer, você tem que colocar o alimento na boca e degustar o alimento, entendeu? Sente a comida na boca, degusta o alimento, entendeu? Porque aí você tá dando tempo para o seu cérebro processar, né? Aí você vai demorar mais, né? Porque você tá mastigando, você tá degustando, né? É que eu falei, né? Com prazer, com amor, né? Com dedicação. Tem que fazer as coisas tem que ser tudo prazeroso para fazer. Aí você vai degustando a comida, né? Você vai comendo, você vai degustando, você tá dando tempo para o seu cérebro processar tudo isso, entendeu? E além também de fazer bem para o seu estômago, né? Porque você fez uma boa mastigação da alimentação, né? Então, tudo isso, gente, vocês têm que ir fazendo aos poucos, entendeu? Porque a gente está tão mal acostumado, né, de fazer as coisas tudo errado, né? A gente já aprendeu tudo errado, né? Lá desde a infância, né? Fazendo as coisas erradas. Então, a gente tem que ir mudando nossos hábitos, né? A reeducação alimentar é como você estivesse mudando os seus hábitos alimentares, entendeu? Então você começa a comer menos, você começa a mastigar mais, entendeu? Outra coisa também que eu esqueci de falar no outro vídeo é a água, gente. Beber bastante água. O certo, o correto, é a gente tomar 2 litros de água por dia, né? Eu faço isso, às vezes eu tomo até mais de 2 litros de água, né? Ainda mais com esse calor que tá aqui, né? E outra coisa, além da água, tomar o suco, né? De preferência suco natural. Nada de caixinha, nada de refrigerante, nada dessas coisas. Essas coisas aí tudo faz mal para a saúde, certo? Então você procura fazer. É aquele negócio que eu falei, né? Tudo que a gente vai fazer dá trabalho, né? Às vezes a pessoa trabalha, às vezes a pessoa não tem tempo. E essas coisas naturais, né? Tanto a alimentação quanto o suco, a gente demora mais para fazer, né? Você vai fazer um suco natural, você vai demorar um pouco mais para fazer o suco, né? Que você vai ter que triturar, que nem o caso do limão. O limão é rápido de fazer, né? Você só tira o miolinho lá, bate no liquidificador com um pouquinho de água, coa e completa com água gelada. Então já tá pronto o suco, né? Então é mais fácil de fazer. Mas todos os alimentos naturais que a gente vai comer, que a gente vai consumir, que a gente vai fazer, tudo demora, tudo dá trabalho. Às vezes a pessoa trabalha, não tem tempo. Então a gente tem que se virar, né, gente? Tem que se virar nos 30 aí e procurar, né, o mais saudável possível para você fazer a sua alimentação, né? Porque se você não fizer assim, aí não tem como, gente. É o que eu expliquei no outro vídeo, né? A gente tem as duas comidas, né? A comida saudável e a comida industrializada, né? E a que faz bem é a saudável, que é a comida de Deus, né? Que dá mais trabalho. Então, você não pode ter preguiça. Você não pode ter preguiça de fazer, né? Você vai fazer uma salada, você tem que lavar os alfaces, você tem que, né, picar um tomate, uma cebola, um cheirinho verde. Então você tem que colocar, você tem o trabalho de preparar a salada, né? Você tem que lavar tudo, você tem que cortar tudo, né? Mas a gente dá um jeitinho, né? A gente sempre dá um jeitinho de preparar isso, né? Então é assim que você começa a fazer a sua reeducação alimentar, né? Você vai tirando aos poucos, começa a mastigar mais, né? Procura tomar mais água, entendeu? Toma mais água, toma mais suco natural, come mais frutas, né? Acabou de almoçar, em vez de comer um doce, come uma fruta, entendeu? Que dá aquela saciedade na gente, né? Que nem a laranja, de preferência com bagaço,
porque o bagaço ele é ótimo para o nosso intestino, entendeu? Para quem é ressecado, ele faz o intestino funcionar, entendeu? A manga, né? Uma delícia, né? Uma manga geladinha depois do almoço, né? Então dá aquela saciedade na gente, né? Após o almoço, né? Se comer uma fruta, né? Então procurar comer mais alimentos saudáveis, né? Porque a nossa alimentação é a nossa farmácia, entendeu? A nossa alimentação natural, entendeu? A natural, a comida de Deus é a nossa farmácia. A nossa alimentação é a nossa farmácia, entendeu? Quanto mais produtos naturais você come, quanto mais água, suco, tudo natural você consome, né? Você vai ter mais saúde, você vai ter um corpo melhor, né? Então, aí daqui a pouco você tá nos 60 anos, né? Pra mim também já falta pouco. Daqui a pouco você chega nos 60 e aí tá saudável. Por quê? Porque come alimentos saudáveis, né? Não tem problema de doença, porque você só tá colocando coisas boas no seu organismo, né? E o nosso corpo, gente, o nosso corpo é o nosso templo, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo físico, né? Porque quando a gente cuida do nosso corpo físico, a gente está cuidando da nossa saúde, entendeu? Né? Então a gente tem que cuidar do corpinho, gente, tem que cuidar. E outras, se você não compra as porcarias no mercado, você economiza, entendeu? Você economiza no bolso e o corpinho agradece, entendeu? Você vai ter mais saúde, vai ter mais bem-estar. Então, é tudo de bom, entendeu? Só que, infelizmente, de 100%, ó, se for 1% só que faz o que eu faço, eu acho que ainda é muito. Porque quando eu passei a última vez na médica, eu comentei isso com ela, né? Eu falei, doutora, de 100% deve ser uns 5% só que faz o que eu faço, né? Ela falou, não. Ela falou, não Mônica. 5% ainda é muito. O que você faz, ó, é 1% da população que faz, né? Que faz academia, que faz exercício físico, né? Outra coisa, gente, não tem, como é que fala? Não tem condições de pagar uma academia, faz em casa, né? Tudo que a gente vai, não é só a alimentação, é o exercício físico também, né? Então, tudo que a gente vai fazer, o que você faz? Você começa devagar, você começa aos poucos. Porque, vamos supor, eu vou fazer regime, né? Eu conheço muitas amigas minhas que faz regime, que toma aqueles remédios caro, né? Para poder emagrecer e emagrece. Só que parou, dobra o dobro de gordura depois. Por quê? Porque parou com o remédio, entendeu? Então não é legal. E outra, fora os efeitos colaterais que faz no corpo da pessoa, né? Faz mal também, né? Tem pessoas que ficam irritadas, ficam mal-humoradas, porque são os efeitos colaterais do remédio, entendeu? Então, começa devagar. Vai fazer uma caminhada, faz uns 10 minutos, começa aos poucos, vai fazendo aos poucos a caminhada. Não precisa fazer todo dia, você pode fazer umas 3 vezes por semana. Você vai aumentando aos poucos a caminhada, você vai aumentando mais os dias. Então, tudo, a gente começa lá do pequeno, lá do pouco, entendeu? Para você começar a fazer sua reeducação alimentar. Exercício físico, o alimento, tudo você começa no pouco, devagar, entendeu? Outra coisa que eu faço também, de vez em quando, que eu gosto, né? Como eu tô muito mais espiritualizada hoje, eu faço também o jejum, né? O pessoal fala muito do jejum, né? Então, eu comecei assim, porque eu falei, nossa, porque eles falam lá, nossa, 3 dias de jejum. Eu falei, o quê? 3 dias de jejum? Eu falei, meu Deus, eu não consigo ficar 3 dias sem comer.
3 dias de jejum para mim é muito, muito tempo, né? Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer assim, ó, eu ficava 1 hora sem comer, depois eu passava para 2 horas, depois eu passava para 3 horas. Então, você vai fazendo aos poucos, entendeu? O jejum é aos poucos, a caminhada aos poucos, a alimentação aos poucos. Você vai tirando tudo aos poucos. Porque conforme você vai fazendo tudo aos poucos, o seu estômago vai acostumando. Você vai acostumando a fazer as coisas assim aos poucos, entendeu? Então, o seu corpo vai aceitando. Porque se fosse do dia para a noite para você cortar tudo, eu vou cortar tudo, eu vou fazer regime, não dá certo, gente. Não dá, não tem jeito. Porque não funciona assim, entendeu? Então você começa tudo devagar, aos pouquinhos, entendeu? Tanto na alimentação, no jejum, no exercício físico, né? Que eu falei, né? Não tem condições de pagar uma academia, faz em casa, entendeu? Então foi assim que eu comecei a fazer a minha reeducação alimentar, gente. Isso eu já fazia há muitos anos atrás, entendeu? Aí depois, né, que eu engordei, né, eu fui para 92 quilos no meu casamento, né, depois eu separei, não deu certo, eu separei. E aí, o que eu fiz? Eu voltei a fazer o que eu fazia lá atrás, entendeu? E nesses 2 anos de separação, do divórcio, né, para mim não foi nem divórcio, foi livramento. Eu voltei a fazer a minha reeducação alimentar, entendeu? Então, aí, que eu eliminei 13 quilos, 2 anos, 13 quilos. E foi assim, eu fui emagrecendo saudável, fui emagrecendo com saúde, entendeu? Então, é assim que a gente tem que fazer. Você não pode tirar de um dia para o outro, entendeu? Você tem que fazer aos pouquinhos. Você vai fazendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Quando você vê, você já está comendo menos, você está comendo mais saudável, você está fazendo exercício físico. Nossa, a sua saúde agradece, gente. Nossa, é tudo de bom, né? Então a gente tem que cuidar, né, do nosso corpo, porque o nosso corpo é o nosso templo, né? Então a gente tem que cuidar, né, do corpo, né, do nosso corpo físico, do nosso mental. O nosso mental também é muito importante, o nosso mental. O nosso mental é tudo, né, gente? Tudo é um mental, né? Então, por isso que a gente tem que fazer aos poucos, porque o mental não aguenta fazer de um dia para o outro, assim, cortar tudo de uma vez e fazer. Então, não funciona, entendeu? Então, você tem que fazer devagar, tem que fazer aos poucos, aí tudo se resolve, entendeu? Isso que eu falo para vocês é a reeducação alimentar. Isso é uma reeducação alimentar que você está fazendo, entendeu? E você não faz de um dia para o outro, você vai fazendo sucessivamente, gradativamente, entendeu? Você vai fazendo aos poucos. Aí você consegue manter a forma com saúde, né? E sem se prejudicar, né? Então, é essa dica que eu deixo para vocês hoje sobre, né, a reeducação alimentar, como fazer uma reeducação alimentar. Então, é sempre começando aos poucos. Vai tirando devagar, vai fazendo aos poucos, que você chega onde você quer, entendeu? Basta ter força de vontade, determinação, amor, porque se a gente não colocar amor, você não consegue fazer nada. Tudo tem que ter amor, entendeu? Que a gente faz com mais carinho, a gente faz pela gente, né? A gente se dedica mais. Então é assim, gente, entendeu? Eu já falei pra vocês, não tem segredo, entendeu? Não tem segredo nenhum, não tem receita pronta. O que tem é tudo isso que eu falei pra vocês, entendeu? A gente tem que ter força de vontade, determinação e fazer o que é melhor pra gente, entendeu? Que nem os alimentos, né? O alimento, vamos supor, vou dar um exemplo aqui pra vocês.
Se eu não comprar o refrigerante, eu não vou beber o refrigerante, entendeu? Então, evita de comprar as porcarias, né, industrializadas no mercado, né? Porque se você não compra, você não consome, entendeu? Então, não compra. Compra coisas mais saudáveis, né? Coloca coisas mais saudáveis na geladeira, né? Porque você vai consumir coisas boas, né? Mas com mais saúde, né? Agora, se você encher a geladeira de porcaria, aí você não aguenta. Se você comprar, você consome. Agora, se você não comprar, você não consome. Porque às vezes você está em casa, está na correria, às vezes está trabalhando, aí você não vai consumir aquela porcaria, entendeu? Então, pessoal, fica a dica de hoje para vocês sobre a reeducação alimentar, entendeu? O segredo para emagrecer é esse: fazer uma reeducação alimentar e tirando tudo aos poucos, tá bom? Desejo tudo de bom para vocês, né? Se inscreva no canal, deixa um like para mim, passa o vídeo para outras